Nosso bate-papo de hoje é sobre cadeia alimentar e teia alimentar. Você sabe diferenciar? A cadeia alimentar é toda a matéria e energia trocada entre os seres vivos. Já a teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares em uma rede. Para entender a diferença, é importante saber as classificações dentro de uma cadeia e como o ciclo da vida funciona. Vamos começar com a definição de cadeia alimentar. É o ciclo de energia e matéria trocada entre os seres vivos através de suas relações alimentares. Já a teia alimentar são várias cadeias alimentares interligadas entre si. Isso porque o mesmo ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Como se organiza? A cadeia alimentar é linear, unidirecional, sendo baseada em níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Enquanto a teia alimentar é não linear, formada por várias cadeias alimentares distintas, uma vez que os animais podem fazer parte de inúmeras cadeias. Níveis. Os 3 grupos de uma cadeia classificam os níveis tróficos como produtores, que são aqueles que produzem a própria energia, como as plantas e o fitoplâncton, os consumidores, que são animais que se alimentam de produtores ou de outros consumidores, podem ser herbívoros, onívoros ou carnívoros. E tem ainda os decompositores, ocorrem em todos os níveis e decompõem matéria orgânica, devolvendo o essencial para a natureza. Na teia alimentar, não há níveis definidos propriamente para uma teia alimentar. Para exemplificar, citamos as classificações de seres consumidores, como primários, que consomem os seres que produzem o próprio alimento, secundários, que se alimentam dos consumidores primários, e terciários, tiram energia e nutrientes dos consumidores secundários. Os seres humanos transitam entre essas definições, pois se alimentam de tudo e afetam diversas cadeias no planeta, fazendo parte de uma gigantesca teia alimentar. Mas afinal, o que é a cadeia alimentar? Os seres vivos formam uma rede de alimentação entre si, composta por 3 grupos: seres produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar é formada pelo conjunto de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nesse sentido, esses seres vivos transferem matéria e energia através da nutrição. Os 3 grupos de uma cadeia alimentar classificam os níveis tróficos, que é o fluxo de energia transferido de um ser vivo para o outro. Para entender melhor sobre esses níveis, vejamos sobre cada um dos grupos. Os produtores é o primeiro nível da cadeia alimentar, sendo as plantas e os plânctons os maiores exemplos. Isso porque são seres autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Consumidores. Estes são seres vivos que têm a necessidade de se alimentar de outro para obterem a energia e nutrientes que precisam. Estes seres são chamados de heterótrofos. Os seres consumidores são divididos ainda em 3 categorias. Estas são primários, seres herbívoros ou onívoros que consomem aqueles que produzem o próprio alimento, ou seja, plantas ou plâncton. A vaca é um animal classificado como um consumidor primário. Secundários, seres carnívoros ou onívoros que se alimentam dos primários, o gato é um exemplo. E terciários, seres vivos que tiram a energia e nutrientes necessários dos consumidores secundários. Os seres humanos transitam entre as posições, uma vez que podem se alimentar tanto de seres primários e secundários. Decompositores. Presentes em todos os níveis da cadeia alimentar, os decompositores são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Assim, produzem energia e captam os nutrientes que precisam, e então devolvem ao meio ambiente o essencial para o ciclo recomeçar. Entre os exemplos de seres decompositores, podemos citar as bactérias e os fungos, que estão presentes em quase todos os ecossistemas da Terra. O que é a teia alimentar? A teia alimentar ou rede alimentar
é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. Nesse sentido, a teia alimentar é uma representação da ligação entre as muitas cadeias alimentares existentes. O mesmo animal pode pertencer a cadeias alimentares distintas, que fazem parte de um ecossistema maior. Na cadeia alimentar, há a ideia de ciclo, mas a teia alimentar é a união destes ciclos em uma grande rede. Portanto, uma teia alimentar nos mostra que as relações tróficas entre os seres vivos são muito complexas. A cadeia alimentar revela apenas um aspecto da troca de matéria e energia entre os ecossistemas. A teia integra tudo isso em uma única rede. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, aproveite e se inscreva no canal. Um abraço e até mais!